Mas vamos às telonas agora, que aí já é uma coisa que eu curto mais. Eu não sei se você ouviu dizer, mas parece que os grandes filmes de Hollywood, aqueles de produção exorbitante, aquela expectativa de bilheteria de zilhões de dólares, estão à beira do colapso. Ouvi isso, não sei se é verdade, mas quem vai nos elucidar sobre esse assunto é esse jornalista Casperiano, que foi crítico de cinema e em diversos veículos, professor de cinema no SESC. Olha, e eu adoro ele, já falei até no ar antes, né? Eu tenho recebendo aqui esse crítico impecável que é o Celso Sabadinho. Obrigado por ter vindo, meu irmão. Como é que você está? Você tá bom? Tudo bom? Bem? Prazer. Melhor agora. Que história é essa, Celso? Estão falando, todo mundo está falando agora que existe hoje uma crise nesse mercado dos filmes blockbusters. De onde vem esse termo, blockbuster? O blockbuster seria, a tradução literal seria arrasa quarteirão, né? Mas se a gente aportuguesar seria o chegou chegando, quebra tudo, né? É um conceito que foi inventado mais ou menos sem querer pelo próprio Steven Spielberg, isso no meio dos anos 70. Porque nos anos 70 o Spielberg, ele ainda não era o grande Steven Spielberg, mas ele já era um bom diretor. E ele deu a ideia à Universal, que ele trabalhava para a Universal Pictures, né? É bom deixar claro, sim. A Universal Pictures, de lançar o próximo filme dele, que seria o Tubarão, simultaneamente em todos os Estados Unidos. Que antes os lançamentos não eram assim. Antes você lançava como se fosse um circo. Você lançava, por exemplo, na Costa Leste, aí depois subia um pouquinho, experimentava o filme, ou ia para Chicago, ou lançava na Costa Oeste, em Los Angeles e tal. Os lançamentos não eram simultâneos nacionais. Quem teve essa ideia foi o Spielberg, no lançamento do Tubarão. E deu muito certo. O Tubarão, Rony, ele foi direto para o primeiro lugar nas maiores bilheterias de todos os tempos, por causa desse tipo de lançamento, e lá ficou por aproximadamente 10 anos, pouco menos de 10 anos. Uau. Ele só foi derrubado pelo ET, que é do próprio Spielberg, né? Então, esse conceito pegou. O pessoal dos estúdios falou, pô, os caras estão certos, é assim que se lança filme. Só que isso gera um problema muito sério, né? Porque você não pode errar. Você tem que dar aquele tiro naquele final de semana. É a bala de prata. É a bala de prata no coração do monstro. Né? E você não pode errar. Você tem que lançar aquilo lá, um blockbuster lançado de 3 a 5 mil salas simultaneamente. E você imagina, Rony, naquela época, naqueles rolos de filmes. Exatamente, enormes, 35 ou 70. Exato, não tinha o digital. Então você tinha que colocar aquilo nos Estados Unidos inteiros no mesmo dia. Imagina. Se desse algum problema e o filme fracassasse naquele final de semana, não tinha uma segunda chance. Então esse foi um conceito que mexeu com toda a logística para isso, hein? Logística enorme, toda a estrutura de distribuição do mercado americano. E isso causou, de uma certa forma, um faturamento muito grande e causou vários problemas. Entre eles, o maior dessa crise que se fala até hoje é o de criatividade. Né? É isso que eu queria falar, porque, eu não sei, esses filmes hollywoodianos e tal continuam faturando bilhões. De onde veio essa ideia de que existe uma crise? Hollywood é muito engraçado. O cinema está em crise desde que ele foi inventado. Eles trabalham muito. O cinema foi inventado em 1895. Em 1900, os irmãos Lumière falaram assim, isso aí não vai dar certo. Isso aí não vai dar certo. E eles pararam de fazer cinema 5 anos depois que acharam que não vai dar certo. Então, o cinema ele tem essa capacidade de se reinventar constantemente. Porque é uma arte, mas é uma arte extremamente ligada ao business, né? Exatamente. É a mais ligada ao business de todos. E na minha época de garoto, cinéfilo, doido, assinava caía de cinema. Para mim só prestava Godard. Como você é chique. Mas você é chique. Mas não era aquela coisa, Godard, Bergman, Cacoaianes. Enfim, eu gostava daquele tipo de coisa. Pô, mas isso é um negócio. E eu não aceitava como negócio. Era arte pura para mim. E a gente tem que ter essa cabeça, porque é entretenimento. É claro que muitas vezes existe uma densidade emocional maior, num texto mais importante, sei lá. Mas aquilo tem que emocionar você, puxa vida. Há espaço para tudo, né? Eu acho que você tem um alcance aí, desde o filme mais artístico ao mais comercial, você tem uma gama muito grande de variações, há espaço para um pouco de tudo. O blockbuster não. O blockbuster é eminentemente
business. A função dele é ganhar dinheiro e não nos iludamos que exista outra. Não, seguramente não. A gente tem vários exemplos de filmes, inclusive, desses blockbusters aqui, que ganharam milhares de versões. Eu tenho visto isso, como esse de science fiction. Sci-fi tomou conta de tudo, né? Será que a repetição dá para manter um público fiel? Essa repetição, Rony, ela nasce do medo de errar. Aí, tem lógica. Essa que é a questão. Tem lógica. Tudo isso. começa, na verdade, no pós-guerra, quando os grandes estúdios de Hollywood... Olha lá. O George Lucas também é um capítulo à parte, né? Esse cara, capítulo à parte. Esse cara, vou dizer. Mas assim, isso começa, essa história da repetição, da formulação do blockbuster, quando os grandes estúdios de Hollywood começam a ser desmontados no final da Segunda Guerra, né? Concorrência com a televisão, o mundo mudou e tudo mais. Então, esses grandes estúdios, eles passam a ser nada mais, nada menos que braços de grandes corporações financeiras. Quando você é um braço de uma grande empresa, quando você é um braço de uma grande corporação financeira, que é o que aconteceu, né, dos anos 50 para cá, o medo de errar é maior do que a vontade de acertar. Então você começa a trabalhar com fórmulas. Está correto. Apenas fórmulas para justamente, vamos dizer assim, proteger, blindar o seu investimento. Agora, como entretenimento, nós estamos mostrando aqui Star Wars. Você sabe que eu gosto? Eu adoro. Eu não tenho nada contra blockbuster. Eu também não tenho nada. Bem divertido. E mesmo porque tem aqueles dias que você não quer pensar muito, né? Tem aqueles dias que você não é. Nossa, você não vai assistir Branca de Neve e os Sete Anões porque é muito personagem, vai te complicar a cabeça. Você quer ver uma coisa bem contra o mal, você quer... Uma coisa maniqueísta. Tem dias que a gente está cansado, a gente quer ver Velozes e Furiosos. Bom, que essa história também do Velozes e Furiosos, existem pessoas que são fanáticas por filme de ação, né? Eu não sei, como é que você pode de fato conseguir, porque as pessoas, tem uns trackers aí, por exemplo, né, que, sim, nossa, é uma coisa impressionante, é tudo muito armado, clubes, enfim, blogs. Eu acho que é a nossa mitologia contemporânea, né? É a nossa Velozes e Furiosos. Como é que pode manter um público fiel depois de tanta repetição assim? Bom, nós estamos na era da espetacularização, né? A cultura pop nos traz esse conceito. Você não pode mais dar um tiro, tem que ser um tiro espetacular. Você não pode mais fazer uma corrida de automóveis, tem que ser absolutamente espetacular. Então, a cada novo filme, de cada franquia nova, eles são obrigados a se reinventar. Espera uma coisa. Se reinventar e se reinventar em novos patamares, cada vez mais barulhentos, cada vez mais sonoros, cada vez mais... de efeitos especiais, sem dúvida nenhuma. Que assim você vai mexer naquelas suas sensações mais superficiais, né? A ideia é não pensar muito. Tem toda a lógica do mundo isso, Celso, não tenha dúvida. Bom, e esses heróis, que a gente está falando de heróis aí agora, né? E muitos não conseguem acompanhar a saga de tantos heróis, e a maioria deles, inclusive, não esses aí, mas a maioria desses heróis baseados em histórias em quadrinhos. História em quadrinho é fundamental para o blockbuster, né? Isso é tão interessante, Rony, porque nesse processo de blockbuster... Só para interromper, pois não. Todos pertencem à mesma franquia, não? Não. Você tem uma grande briga aí que é a Marvel contra a DC Comics. DC, basicamente são os dois maiores, são os dois grandes polos das franquias. Mas essa história do super-herói, ela tem uma origem muito interessante, porque, assim, rapidamente, né? Veja bem, quando esse conceito de blockbuster se implanta e você tem que lançar o filme no mesmo dia no país inteiro, os custos de divulgação do filme, os custos de propaganda do filme disparam. Tem filmes que é mais caro você fazer a publicidade dele do que você produzir o filme. Porque é nacional, né? Os custos de mídia nos Estados Unidos são muito altos. Muito altos. Você tem que fazer no mesmo dia, o filme tem que ser visto por todo mundo naquele final de semana, senão ele naufraga. Então, olha que interessante. É muito mais fácil você divulgar um filme que tem um nome já conhecido. É muito mais fácil você falar, é o novo Batman, ponto. É o novo Homem-Aranha, ponto. Você não precisa falar, tem um herói novo, tem um detetive novo. Se hoje você, Rony Von, tem uma história excelente sobre espionagem e quer vender para o cinema americano, o cinema americano pode até comprar essa história.
Mas ela vai falar assim, olha, Rony, muito boa a sua história. Vai ser o novo, sei lá, 007. Não, mas o meu personagem não é o 007. Ah, mas no cinema vai ser. Porque é muito mais barato a gente falar o novo 007 do que o novo, sei lá, John Johnston. Sim, claro. Então você tem que botar muito mais grana para criar um novo conceito, uma nova marca, um novo branding, né? Você acha que a gente vai esperar muita novidade nessa história de blockbusters? Os caras vão se reinventar mais? Ou... Eles conseguem. Conseguem, Eles né? conseguem. Sabe qual é o próximo caminho? Os filmes blockbusters vão ser cada vez mais chineses. Anota aí o que eu estou te falando. Imagina o tamanho do mercado da China. Sim, quase 2 bilhões de habitantes. O mercado da China hoje é restrito. Eles só podem lançar 34 filmes estrangeiros por ano. E isso vai ser aberto. O mercado da China ainda é restrito, ainda é fechado. Isso vai ser aberto. Hollywood está com os olhos desse tamanho em cima da China. Quando você vê um blockbuster, pode reparar, sempre tem um ator de importância oriental, que é para pegar esse mercado. E quando esse mesmo filme chega na China, esse ator oriental, lá nas cópias que passam na China, eles têm mais tempo de tela. A montagem é diferente. Entendo. Então está todo mundo de olho no mercado da China, porque já existem filmes que são fracassos norte-americanos no mundo todo, mas se na China ele é um sucesso, ele equilibra, não só equilibra, como ele faz um upgrade dessas contas todas. A quantidade de pessoas na China. Meu Deus. Já pensou um dia, 5% de chineses levantam cedo e falam assim, uma vontade de ir no cinema hoje? Mamãe pagou o custo da produção. Pagou tudo. É verdade. Celso, obrigado, meu querido. Eu que agradeço. Volte mais vezes para a gente conversar. Só chamar que eu estou aqui. Gosto muito de você. Igualmente.